Bom, o tempo passou e na década passada, como vocês viram, muita coisa muito grande aconteceu nesse setor. E começou a acontecer no governo, especialmente no governo Obama, que por um crescente incômodo nos Estados Unidos, a ascensão da China, começou ali a serem colocadas várias formas de protecionismo e de, digamos, de combate a entrada de produtos chineses, nesse caso, nos Estados Unidos. O tema se aprofundou e ganhou muito mais ímpeto quando entra o presidente Trump. E ali foram colocados princípios explícitos de política industrial, com profundas intervenções, muitas delas jamais imaginadas para países como o nosso, imposições unilaterais, até mesmo um crescente bloqueio ao funcionamento da Organização Mundial do Comércio. O tempo passou e o presidente Biden ganha as eleições. Antes disso, é importante dizer também, a título de contexto, que veio a Covid, e a Covid deixou um pouco mais explícito falhas do funcionamento do comércio mundial e da produção global de manufaturas, enfim, privilegiando aqueles que produziam a preços menores, etc. Então, sim, acendeu um sinal de alerta de que era necessário que os países tivessem produção de algumas coisas, pelo menos, como, por exemplo, produtos da área médica, remédios e coisas assim. E a Europa começa a seguir na mesma toada a política americana. Entra o presidente Biden, que mantém todas as políticas do presidente Trump e, na verdade, escala as políticas protecionistas e de favorecimento da indústria americana, políticas industriais ainda mais fortes, ainda mais potentes. Por exemplo, com Inflation Reduction Act, ou então com CHIPS Act e outras políticas, uma política de infraestrutura, com imposições de profundos instrumentos com profundas implicações para o funcionamento do comércio e da indústria global. E agora, hoje, se confirmou a vitória do presidente Trump, e é muito provável que a política industrial se torne algo ainda mais forte, muito mais forte do que já é. Então, esse é o contexto. E segue na mesma toada, com instrumentos um pouco diferentes, China, com instrumentos, enfim, como eu disse, diferentes, mas também política industrial, Europa, Japão, etc. Mas tem um elemento fundamental aqui, que é o seguinte, né, em toda essa discussão. Tem questão de emprego, de globalização, não sei mais o quê, mas tem um elemento que vale a pena a gente citar, porque isso tem muito a ver com o Brasil. Esse elemento se chama mudança climática. Por que mudança climática é importante nesse debate? Por várias razões, eu vou citar apenas duas. Porque se tem algo que está na mesa hoje e que ajuda a explicar o conflito Estados Unidos e China, vocês sabem qual é? Quem vai ficar com os estimados 100 trilhões de dólares de novos negócios para a gente fazer a transição energética, a transição nos transportes, a transição na indústria dos serviços, a transição na agricultura, verdes, indústria química, etc., etc. Mas especialmente na indústria de energia verde, né? As estimativas que circulam por aí, que são mais ou menos consensuadas, é que até 2050, o mundo vai ter que investir, pelo menos, em novos negócios, pelo menos 100 trilhões de dólares. Essa é a grande briga. Essa é a grande justificativa de por que o pau está comendo. Muitas vezes você olha assim, Estados Unidos e China estão brigando, não sei o quê, por causa disso, daquilo. Talvez, não o único, mas talvez o pivô seja a China corre o risco de se tornar a grande vedete, o grande protagonista da nova economia, e não pode. Ponto. Não pode. Essa é a discussão. Então, a briga não é pela economia do presente, petróleo,
gás, produção de carro convencional, produção de lâmpada. Não, nada disso. A briga é pela economia futura, é pela grande economia, pela grande geradora de negócios, de importação, exportação, de softwares, de plataformas, de novos modelos de negócios, de geração de muitos novos empregos e, sobretudo, de influência global. Essa é a discussão. É isso que explica, ou que talvez explicará, não só isso, mas isso é que eventualmente vai explicar uma eventual guerra entre Estados Unidos e China. Não será a única explicação, mas seguramente essa será uma das principais. Bom, e a pergunta, finalmente, é onde entramos nós? E Brasil nessa história toda? É claro que quando a política industrial se torna algo tão potente como se tornou, no mau sentido, porque profundas intervenções, o espaço para nós fazermos as nossas manobras diminui, né? E quando está todo mundo fazendo alguma coisa, isso implica dizer que o benefício marginal de você estar fazendo também diminui. Está todo mundo fazendo, o que eu vou levar? Você ganha muito quando ninguém está fazendo. Está todo mundo fazendo. Mas tem algo que diferencia o Brasil. E esse algo diferencia e muito o Brasil. Diferencia ao ponto do Brasil ser singular. E quais são essas coisas? Essas coisas têm nome e endereço, são muito conhecidas, né? Uma delas é a nossa já disponibilidade de uma matriz elétrica muito verde. A gente já tem essa matriz, não é que a gente terá essa matriz no futuro. E não só a gente já tem, mas essa matriz, em boa parte, já foi feita e já foi descontada em balanço. Então, esse CAPEX já está mais do que incorporado e o custo, não preço marginal dessa energia, portanto, é muito baixo. E isso apavora a Europa e Estados Unidos, especialmente. Profundamente apavora Estados Unidos e Europa. Porque eles ainda terão que fazer a transição energética, terão que alocar muitos recursos, terão que fazer os investimentos. Esses investimentos terão que ser construídos, monitorados e, eventualmente, terão paybacks de 15, 20 anos, muitos deles. Então, isso ainda vai gerar uma porção de problemas, uma porção de dificuldades que nós já passamos por isso, que coloca o Brasil numa fronteira sem precedentes no mundo. Mas não para aí. A gente tem uma outra vantagem inigualável. Vocês sabem qual é o país que tem a maior reserva de água do mundo? De longe. É esse aqui. E água é importante não só para produzir alimentos, mas água é importante em muitos processos industriais. Muitos deles que são também intensivos em energia. Normalmente o que é intensivo em energia é intensivo também em água. E a gente tem os dois. Olha só, a gente tem os dois. Mas também não para aí. A gente tem muitos minerais críticos para a transição. A gente tem nióbio, a gente tem cobre, a gente tem várias terras raras, a gente tem um minério de ferro bastante puro para padrão global, o que tem vários benefícios para se produzir o aço verde. A gente tem lítio, a gente tem bauxita de alta qualidade e vários outros que colocam o Brasil numa posição muito especial. Mas também não para aí. A gente tem uma mega biodiversidade que é fundamental em vários temas da nova economia, como, por exemplo, Nature-Based Solutions, mercado de carbono voluntário, e tudo isso apavora americano e europeu, profundamente, ao ponto de ambos estarem fazendo ou tomando várias medidas, inclusive regulatórias e de padrões, para neutralizar as nossas vantagens comparativas. Esse é o tema, nesse momento, real time, agora isso está acontecendo. O Brasil não pode se beneficiar das suas vantagens excepcionais, porque tudo isso nos coloca no jogo para morder um pedaço dos 100 trilhões. Isso não pode. É simples como isso, essa é a história. Mas essa história deve vir acompanhada de todo o nosso empenho para converter toda essa vantagem que a geografia e os nossos investimentos passados nos deram, para que a gente possa não só alimentar o mundo com a nossa terra, a nossa água, a nossa tecnologia no campo, mas também descarbonizar a economia global.
Então, o Brasil está pronto para ser um aliado do mundo nessas duas áreas absolutamente críticas e centrais. E tudo isso abre o quê? Um espaço de política industrial absolutamente gigantesco. E é, por exemplo, num contexto como esse, que, por exemplo, Porto de Suape, Pernambuco, não, embora não só, podem ser partes de um processo mais amplo de descarbonização da economia global. Por exemplo, com a produção de biocombustíveis, já que tem tanta biomassa por aqui, tem tanta energia verde dando sopa, etc. A geografia favorece as exportações, o porto está pronto, um porto moderno, um porto bem administrado, com plano de sustentabilidade. Tem um governo que compra a tese da descarbonização, outros governadores. Então, assim, você tem um conjunto aqui de coisas que rolam a bola para a gente fazer gol. É claro que a gente tem megas obstáculos, como esses que eu mencionei, mas é claro que a gente tem que jogar o nosso jogo e enfrentar tudo isso. Então, enfim, esse é um pouco do contexto de onde que a gente entra nessa história, nessa guerra, porque é uma guerra econômica, porque é duro dizer, mas no fundo, lá no fundo, Europa, Estados Unidos e também China, ninguém está muito preocupado com o meio ambiente. Todo mundo está preocupado com 100 trilhões. Ponto. Ponto. Goodbye. Se manda. No fundo é isso. Então, assim, só que nós estamos numa condição de fazer parte dos 100 trilhões e descarbonizar e fazer sustentabilidade, porque as condições são extremamente favoráveis. Então, é aquela história do low-hanging fruit, né? Você pode... Você, diferentemente de Europa e Estados Unidos, especialmente, entrarmos nessa agenda não implica dizer em trabalhar com retornos menores. Isso é fundamental para você entender a discussão. Porque nos Estados Unidos, na Europa, entrar nessa agenda implica reduzir retorno. Implica mega subsídios e custa muito para os orçamentos públicos e custa muito na forma de inflação verde. Aqui não. E tudo isso é apavorante. É literalmente apavorante. Então, assim, esse é o contexto, né? Eu não sei, Lucas, quer começar? Por favor, Jorge. Bom, primeiro, obrigado pela exposição, Jorge, e por estar aqui conosco hoje. Eu te admiro muito, você é uma grande referência, seus textos sobre power shoring são muito inspiradores e nos inspiram nos caminhos de projeto de país que a gente tem. Eu queria dialogar com dois pontos da sua fala que eu entendo que são muito importantes. Um é a questão dos biocombustíveis, mas o outro e o Brasil? Né? Onde o Brasil se situa nesse processo? E aqui eu acho que a gente tem a oportunidade, a nossa geração tem diante de si a oportunidade de desenhar o projeto de país que a gente quer criar. É isso que a gente tem diante. E eu acho que é muito importante a gente, coletivamente, ter esse projeto. E eu, pessoalmente, acho que o Brasil tem um papel muito importante na promoção da segurança alimentar, como eu já mencionei na parte da manhã, na promoção da segurança energética e na promoção da segurança climática mundial. Eu acho que esse é o papel, essa é a vocação do Brasil no concerto geral das nações. E eu acho que a gente tem que ter muita clareza desse papel e como que a gente vai desempenhar como que a gente vai jogar esse jogo na humanidade. O mundo precisa do Brasil produtor de alimentos. E a gente é um grande produtor de alimentos, esse é o nosso projeto fundão, nosso mito fundante é de ser uma colônia agroexportadora. A gente foi criado há 500 anos atrás para ser uma colônia que exportava matéria-prima barata para as potências desenvolvidas. Nosso nome como país leva Brasil por conta da árvore que a gente explorava aqui dentro. O ciclo do pau-brasil acabou, veio o ciclo da borracha, que também acabou, veio o ciclo do ouro, veio o ciclo do café, veio o ciclo da soja, estamos no ciclo da soja, tem ciclo do petróleo que a gente está, mas não se enganem, esses ciclos vão passar.
E esses diversos ciclos não nos levaram à plenitude do desenvolvimento que a nossa nação tem, diante de todos os fatores que você mencionou. A gente tem um monte de potencialidades não exploradas, e não é jogando o papel de colônia agroexportadora que a gente vai longe enquanto país. A gente precisa saber qual que é o nosso papel. E eu acho que a gente tem diante de ser essa oportunidade de pensar um projeto e jogar outro jogo. Só que essa é uma decisão que a gente toma todo santo dia, e a gente retoma ela. Quer ver um exemplo? Eu tive a oportunidade de trabalhar no governo de transição, na montagem do novo governo. E lá, quando a gente está montando o governo, tem uma moeda, que são os pontos. Os pontos, eles montam a estrutura de cargos de cada pasta de governo. E aí a gente sabe os ministérios que têm mais pontos, são aqueles que têm mais cargos, portanto, mais pessoal qualificado, uma estrutura maior, maior capacidade de incidência, e geralmente isso vem acompanhado de orçamento também. O Ministério da Indústria, por exemplo, ele tem 700 pontos. Somar todos os cargos, 700 pontos. Os ministérios que cuidam da agricultura, e aí já são ministérios da agricultura, porque você tem o mapa, você tem o desenvolvimento agrário, você tem a pesca, você tem 3 pastas para a agricultura e uma para a indústria. Eles somam 2.400 pontos. Quando você pensa em orçamento, também é de lavada. Quando a gente pensa nas estruturas, a gente tem uma Embrapa, que está criada há décadas, é uma grande referência, é uma joia brasileira, que desenvolve pesquisa, tecnologia, e torna o nosso agro a potência que é. A gente não tem isso para a indústria, tem uma Embrapir, que é muito mais nova, recente, com muito menos pessoal. Então, a gente tem diante de si essa possibilidade de construir um novo país. E eu acho que a gente está trilhando esse caminho, e está muito bonito ver isso. Eu queria destacar alguns exemplos. Jorge, a gente iniciou esse governo há 2 anos atrás. De 2 anos para cá, o Brasil subiu 30 posições num ranking de 116 países. A gente estava em 70º, em 116, foi para 40º, em rankings de país que a indústria mais cresceu. A gente dobrou o número de empregos na indústria no nosso país nesse último ano, quase dobrou, quase 80% de aumento. O PIB da indústria tem crescido num ritmo muito elevado. E isso se deve, em grande parte, a um outro indicador que eu acho muito importante, está o marco aqui do BNDES. Pela primeira vez, os desembolsos do BNDES para a indústria superaram da agricultura. E isso é uma excelente notícia para o nosso país, porque eu acho que a gente tem diante de si a possibilidade de constituir o Brasil e posicionar o Brasil no Concerto Geral de Nações como uma potência ambiental, industrial e inclusiva. Porque é isso que a gente é. Nenhum país tem tanta potencialidade ambiental quanto o Brasil, com todas as vantagens naturais que a gente possui. A gente tem a capacidade de produzir bens e serviços com a menor pegada de carbono da humanidade, por conta daqueles elementos que eu mencionei anteriormente. E a gente é referência em promoção da inclusão, com democracia, que essa é uma grande diferença também. A gente está vendo um acirramento dos conflitos geopolíticos e a importância da gente ter uma democracia de 200 milhões de habitantes como o Brasil, desempenhando um papel de inclusão, de participação social, de inclusão do seu povo, é muito, muito poderosa essa ideia. Eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço de potência ambiental, potência tecnológica, potência na área climática, potência na área alimentar e potência na segurança energética, na energia. E aí eu queria fazer o outro comentário que eu acho importante, que dialoga com a questão dos biocombustíveis. Nenhum país consegue produzir 3 safras no ano, só o Brasil consegue. Nenhum país consegue produzir tanta biomassa quanto a gente. Eu mencionei que a gente é o maior exportador líquido de alimentos, Agora, eu acho que a gente tem um grande desafio, que é como que a gente trilha esse caminho da bioeconomia, da exploração da biomassa, sem transformar as nossas paisagens rurais em desertos verdes. Porque também esse modelo tem os seus impactos. Como a gente caminha a bioeconomia produzindo biocombustível sem transformar
nossa paisagem rural em desertos de eucalipto, ou desertos de cana-de-açúcar, ou desertos de soja, ou de qualquer outra commodity que tem. E aqui eu acho que a gente tem um grande desafio, os bancos de desenvolvimento têm um papel muito importante, as agências de pesquisa têm um papel muito importante, que é como que a gente consegue conciliar a produção de biomassa para a indústria, matéria-prima para a indústria e alimento para a humanidade, ao mesmo tempo que a gente regenera a natureza. E eu preciso de pesquisa, eu preciso de colocar linhas de árvores no meio da produção de monocultura, com distâncias que passam uma colheitadeira no meio. Mas eu preciso fazer consórcios agroflorestais de forma mais eficientes. Eu preciso de novos maquinários que consigam podar essas árvores, triturar essa matéria orgânica e incorporar no solo. Eu preciso pesquisar sucessão florestal, sucessão de espécies, de forma a otimizar o crescimento e suportar a biodiversidade que vem acompanhada com essa complexificação dos níveis tróficos. Agora, para fazer isso, eu preciso de uma nova revolução verde. Não a revolução verde da década de 70, que viabilizou o modelo do latifúndio, do agronegócio, modernizou, com muito investimento em pesquisa, muito investimento em crédito, muito investimento em extensão rural, mas uma nova revolução verde, que permita o Brasil produzir alimentos em abundância para a humanidade, permita o Brasil produzir energia e biomassa, dominando a rota da bioeconomia, que aí vai, além dos biocombustíveis, uma outra fronteira é a da química verde. A partir das rotas tecnológicas da química verde, é possível produzir todos os produtos da cadeia petroquímica, todos, do C1, C2, C3, C4, até o C6, benzeno, meteno, propeno, todos os produtos da cadeia petroquímica são possíveis de serem criados a partir da rota biológica, a partir da produção de biomassa, e o Brasil tem toda a condição de fazer isso. A gente tem uma indústria petroquímica muito forte, a gente tem uma Braskem, tem uma Petrobras, a gente tem importantes indústrias capazes de fazer o investimento que o nosso país precisa e fornecer esses produtos para a humanidade, que tem o desafio de produzir novos plásticos, novos materiais, novos produtos, que a gente fica muito bem posicionado. Mas, para isso, a gente precisa de projeto de país, a gente precisa saber onde que a gente quer chegar, a gente precisa fazer os investimentos certos, precisa escolher os governos certos, precisa fazer os aportes de recursos que são necessários. Perfeito, Lucas, excelente. Bom, a gente fez a pergunta, e o Brasil com isso? Onde que entra o Brasil no mundo? Agora a gente vai fazer a pergunta, onde que entra Pernambuco nessa história e Porto de Suape em particular? Por favor. Boa tarde a todos. Satisfação, Lucas, escutar a sua fala. Parece até que é agronomia, né? Eu sou agrônomo. É agronomia. Acertei. Jorge, satisfação também. Todas. Dizer que Pernambuco tem uma situação muito singular em termos de vulnerabilidades ambientais, né? Questão da agenda climática. Nós temos 3 grandes vulnerabilidades que a gente precisa olhar com muito critério, cuidado para Pernambuco, né? Que são a questão do mar, o aumento do nível médio do mar real. Recife está dentro da lista das 16 cidades do mundo, do planeta, em risco, né, com esse aumento do nível médio do mar. Nós monitoramos esses dados lá em Suape, Jorge, há 8 anos, os dados meteorológicos, e sim, quase 1 centímetro por ano que nós estamos medindo o aumento do nível médio do mar, associado ao aumento das correntes sudeste e também a temperatura do mar. Isso pode trazer, naquilo que está posto no nosso plano de descarbonização, que tem uma análise de riscos com relação às tempestades. Isso é extremamente arriscado, né, e a gente precisa cuidar muito de planejamento e orçamento para essa vulnerabilidade. Tem uma segunda vulnerabilidade que tem a ver com a zona da mata, que são as chuvas torrenciais tropicais, que acontecem, né, e já cometeram vidas no passado recente. Então, esse olhar precisa ser muito cuidadoso, porque faz alguns anos que não aconteceu com situações drásticas, mas pode.
e precisamos nos preparar. E uma terceira vulnerabilidade é a questão da nossa caatinga, que compreende mais de 90% do nosso território suscetível ao processo de desertificação em curso. Então, assim, Pernambuco se posiciona nesse desafio da agenda climática e a SEMAS, a secretária aqui presente, né, vai, no próximo painel, provavelmente, discorrer sobre esses desafios, traz um plano de economia regenerativa associado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, observando essas vulnerabilidades, mas, sobretudo, observando as oportunidades. Aonde estão as oportunidades? Aqui citadas, muitas delas. E como Pernambuco pode se posicionar como um território atrator dessa nova indústria que tem que agregar valor ao processo produtivo muito. Por exemplo, no caso do cadastro ambiental rural, para a gente fazer as nossas reservas legais e as áreas de preservação permanente, nós temos uma grande oportunidade de fazer a regeneração desses ecossistemas, como você falou, e associar a bioeconomia na produção agrícola do nosso território. Até porque a caatinga tem um componente, o bioma caatinga, de resiliência. Além disso, mais de 25 milhões de pessoas vivem no semiárido brasileiro, ou seja, é o semiárido num planeta onde é mais populoso. Então, a gente tem um recurso humano disponível, resiliente, que vive, que não está indo embora, não tem êxodo, né? Está ali e que a gente precisa olhar com carinho, né? Então, falei de Pernambuco, mas eu acho que é importante fazer o recorte de Suape, né? Porque estou representando aqui o Complexo Industrial Portuário de Suape, né, na Diretoria de Sustentabilidade, e observando todas essas oportunidades em um equipamento que é considerado entre os 6 mais importantes da logística nacional, né, com modal, né, marítimo, modal rodoviário, e um namoro de 30 anos com o ferroviário. Faz 30 anos que a gente namora com a Transnordestina. Eita, namoro duro! Que é um ponto de inflexão da nossa economia. Tem que acontecer esse danado da Transnordestina. E tem que acontecer dentro de uma perspectiva de um desenvolvimento regional, que conecta a PECEM com Suape. Sim, por que não? Tem que conectar a produção, né, do Nordeste brasileiro com uma energia renovável barata, com preço competitivo, e todo mundo se assusta, né, com esse preço competitivo que nós temos da energia renovável, capacidade para armazenar cada vez mais, né? Então, a empresa Baterias Moura, que é uma empresa pernambucana também, né, tem desenvolvido métodos de armazenamento dessa energia renovável para ganhar escala. Então, nós temos uma grande oportunidade, o Nordeste brasileiro e os equipamentos de logística, considerando Suape, para se colocar nessa nova indústria, uma nova indústria que tem que agregar muito valor aqui no Brasil. A gente não pode ficar mais pensando em exportar energia barata para a Europa. A gente precisa agregar valor na nossa indústria e fazer a descarbonização, a transição energética das nossas indústrias aqui localizadas, com a perspectiva da sustentabilidade, da agenda verde, da agenda azul, da agenda da economia regenerativa, da agenda da economia circular, o design. Você está dizendo, Lucas, que a gente precisa desenhar, retrofitar esse desenvolvimento do Brasil. A gente precisa fazer isso, e a economia circular, do berço ao berço, traz esse componente do desenho. Qual é o desenho que nós queremos, né? E eu acho que Suape tem uma vantagem bem interessante do desenho, porque Suape, com os seus 46 anos, amanhã vamos fazer 46 anos, traz um componente de desenho do master plano incrível. Há 50, 60 anos atrás, as cabeças pensantes que pensaram no Porto de Suape, aquele porto natural, como um porto ambientalmente, não é, correto, equilibrado, em que pese, vou colocar aqui claramente, os desafios socioambientais e sociais que ainda persistem ao longo dessas 4, 5 décadas na região. A gente precisa olhar
para essa vulnerabilidade social, especialmente a de Suape, mas pode ser Pernambuco também, pode ser o Brasil, como talvez o maior desafio para essa nova indústria. Como é que essa galera vai trabalhar na nova indústria? Como vão trabalhar? Né? Os maiores, que têm 56 anos, como eu, né? Como é que eles vão trabalhar se eles não têm qualificação para entrar, né, no mercado de trabalho? Então, jovens e mulheres. O perfil, né, da juventude e o perfil das mulheres, a gente consegue ter uma escala de inserção dessas pessoas na nova indústria. Mas tem que ser justa, como diz a governadora, sem deixar ninguém para trás. A gente não pode deixar essas pessoas para trás, porque senão essa indústria do assistencialismo não vai terminar nunca. E esse é um problema do Brasil, porque passa governo, entra governo, a gente não vê efetivamente essas pessoas se empoderando, se qualificando para entrar no trabalho da nova indústria. Então, eu acho que é um desafio enorme, brutal. É inadmissível a gente estar numa locomotiva econômica lá em Suape, digo o exemplo concreto de Suape, e do lado a gente ter um monte de casas de taipa ainda do lado da fronteira de milhões, bilhões comercializados de lucro quase que diariamente. Então, esse é um desafio brutal para os gestores, e Suape, como cuida de um território de 17 mil hectares, comparativamente são 17 mil campos de futebol, né, para a gente ter a noção, dos quais quase 60% desse território é zona de preservação ecológica, e aí entra esse componente dos ativos ambientais, que o Brasil tem um potencial incrível para colocar isso no tabuleiro econômico, quanto vale a fauna rara que existe no Brasil. E aí Suape tem fauna rara associada nas suas matas. Em Suape nós temos o inventário da fauna silvestre, e é incrível quantos animais, mais de 900 espécies do continente, sem falar do mar, estão identificados no nosso inventário. Inventário de sequestro de carbono. Estamos lá com estoque de carbono na nossa Mata Atlântica, na área de restauração florestal, nos mangues, na restinga. E o que é que a gente faz com esse carbono estocado lá em Suape? Vez que o governo do estado de Pernambuco, ao longo dos 46 anos, assumiu o passivo da implementação das empresas, das indústrias no território. Então, eu não posso dizer que Suape é dono desse crédito de carbono. Mas as comunidades que vivem lá, sim, poderão ser beneficiadas. Então, essa equação, estou falando muito dessa realidade, para entrar nessa questão da nova indústria, tem muito a ver com o planejamento, o desenho que Suape está estabelecendo para o seu parque industrial e portuário. Nós temos 83 empresas, indústrias instaladas nesse complexo, das quais 23 estão dentro do porto organizado, que tem como base movimentação de combustíveis, de carga líquida. Suape é campeão em movimentação de cargas líquidas. E é interessante, Jorge, voltar à origem. Por quê? A primeira movimentação de Suape, da Transpetro, da Petrobras, foi com álcool, ou seja, biocombustível. Então, na origem, nós já éramos combustíveis verdes, movimentação. Então, como é que a gente pode fazer esse retrofit com os parceiros e a Petrobras? A gente está dizendo, Petrobras, bora para o jogo. Petrobras, vem aqui para a Suape e coloca lá na refinaria a sua startup de transição energética, porque a gente está fazendo uma convocatória que é 2038, a gente ser neutro em carbono naquele território, 14 anos para frente. Todo mundo fala 2050, a gente está dizendo 2038. É uma boa prática, a gente não está dizendo que é uma obrigação, mas a gente está fazendo uma convocatória, diante do que a gente está passando nas questões climáticas. A gente tem questões climáticas cruciais, que a gente precisa tomar uma atitude, comportamento, a gente precisa tomar uma atitude. Isso aqui é tomar atitude. Financiamentos sustentáveis é tomada de atitude, decisão. Aonde é que a gente vai colocar o dinheiro para enfrentar essas alterações climáticas radicais que a gente está vendo?
Então, a opção, né, de fazer esse desenho com as empresas e convocando as empresas a fazerem a sua transição energética e a sua descarbonização num território com limite geográfico bem estabelecido, com potencial para ser um grande produtor e consumidor de energia renovável e agregar alto valor à indústria local de Suape, e os produtos que saírem de Suape serem considerados, né, com neutro em carbono. Então, digamos, isso é a visão de futuro, o nosso sonho, não é, o nosso desenho que nós estamos estabelecendo com a realização de inventários que estão sendo feitos anualmente para a gente ir medindo todo esse processo. E medindo com tecnologia. E aqui é a indústria da tecnologia. Nós estamos enficados aqui na indústria da tecnologia de Pernambuco, no Porto Digital. Aqui tem uma inteligência aplicada fantástica para a gente alavancar essa nova indústria. E eles são parceiros já de Suape em vários projetos, no sentido de dar mais eficiência, não é, ao porto sem papel, trazer a cultura da inovação para dentro das empresas e fazer esse impulsionamento do processo, né, para ter realmente uma nova indústria com uma pegada neutra em carbono. Então, assim, na primeira fala, acho que por aí, né, para depois voltar. Excelente. Não, tentando extrair alguns pontos que foram mencionados pelos nossos painelistas, né? A questão não é você ter larga produção de commodities, a questão é o que você faz com elas, né? E nesse sentido, também a gente está falando que o que a gente quer é usar essas commodities, a nossa energia verde, a nossa água, as nossas biomassas, etc., como ponto de partida, mas não como ponto de chegada. Ponto de partida. Eu começo com essa vantagem comparativa, converto ela em vantagem competitiva e vou exportar energia. E vou exportar energia? Sim, mas embarcada em produto industrial. Vou exportar água? Sim, mas embarcada em produto industrial. Vou exportar biomassa? Sim, mas embarcada em produto... E um outro ponto importante é o seguinte, a gente está falando de, claro, que é o conceito desse evento, a questão da sustentabilidade, né? Diferentemente de Europa e de Estados Unidos, para os quais a sustentabilidade tem um custo enorme, é tão grande que se tornou tema de campanha política presidencial. Muita gente contra essa agenda. Não por outra razão, o presidente Trump deverá, segundo os jornais de hoje, emitir ordens executivas cancelando várias políticas que estão em curso nesse momento, em favor. E por quê? Porque, de fato, isso gera um custo que muita gente, no caso dos Estados Unidos, não está disposta a pagar. Gera, inclusive, inflação verde. Então, a mesma coisa acontece na Europa. A Europa fala em sustentabilidade, mas para ela bancar a sustentabilidade dela, ela tem que neutralizar dos outros para que a dela seja viável economicamente. O nome disso, sabe qual é? Crueldade. Desinteresse pela verdadeira descarbonização. O interesse aqui é puramente econômico. Tudo conversa que a questão central seja sustentabilidade, agenda verde. Blá, blá, blá. Para nós, para o Brasil e para outros países da região, nós temos, isso que eu estava falando antes, a gente tem condição de fazer sustentabilidade sem comprometer retorno. Isso soa como óbvio, mas isso não é óbvio. Não é óbvio. Não é óbvio aqui, não é óbvio em lugar nenhum do mundo. A gente consegue fazer sustentabilidade com retorno alto, com proteção do meio ambiente e com impacto social. Nada disso é óbvio. É porque vocês se acostumaram com isso. Quando o europeu, por exemplo, não gosta de escopo 2 e 3, é porque a gente consegue fazer escopo 1, 2 e 3, e eles não. Então, assim, quando eles não gostam de hidrelétrica, é porque porque isso nos coloca numa vantagem. Quando eles falam em adicionalidade de energia, porque
quando a gente fala em biocombustível, que eles também não gostam, é porque o problema deles não é o biocombustível, é que não são eles que estão ganhando, mas sim o outro lá. Então não pode. Então, é tudo conversa. Tudo puro blá, blá, blá. Ponto. Ponto. Então, a questão é, como que um país que consegue fazer sustentabilidade como algo do dia a dia pode converter isso numa força motriz para levar adiante um projeto econômico, que Lucas muito bem falava, que atenda aos interesses do país, ajude a gente a bancar a redução da pobreza, a melhorar a questão da distribuição de renda e descarbonizar o mundo ao mesmo tempo, e bancar a segurança alimentar do mundo. O que a gente tem que fazer? Porque essas coisas estão dadas, a gente pode fazer isso. As nossas fazendas, por exemplo, elas têm reservas verdes, que nesses outros países não tem. Essa energia que está nos iluminando, ela já nasceu verde. E ninguém está reclamando disso. Isso não está custando mais para a gente. Nada disso é óbvio. É porque vocês se acostumaram com essas coisas óbvias. Mas isso não é óbvio para o lado de lá. Então, a questão é, Lucas, como é que a gente faz isso? Disso, da sustentabilidade, um elemento de competitividade da indústria brasileira, mas olhando não como isso, não fazendo disso algo para ser incorporado à economia brasileira, mas ser um ativo do mundo. Como é que a gente faz isso? Uma excelente pergunta, Jorge. Eu acho que a gente tem alguns insights assim, que eu queria colocar sem a pretensão de responder. A primeira é que eu acho que não é mais factível a gente mensurar o sucesso de um empreendimento olhando apenas o retorno que ele dá, olhando apenas para a conta financeira. Porque tem uma parte do resultado que não é contabilizado e que ele é socializado no prejuízo entre todos. A emissão de gases de efeito estufa é um lado dessa equação. Uma empresa ela pode ser muito eficiente do ponto de vista financeiro e lucrativo, mas ela pode ser muito ineficiente do ponto de vista ambiental, e esse custo ele não é contabilizado nos balanços, não é contabilizado em lugar nenhum, e a conta é paga por todos nós. A gente precisa mensurar sucesso de uma forma diferente. E aqui eu queria colocar uma provocação também. Foi dito que o Anísio falou antes aqui, ele falou sobre a questão da primeira Revolução Industrial, lá em 1850. Ele é um marco, esse período, porque a humanidade mudou ali em 1850. Só que ela mudou mais em alguns países e menos em outros. Aqueles que se industrializaram primeiro se beneficiaram de um modelo de produção que permitiu que esses países se tornassem mais ricos e se desenvolvessem primeiramente. Quando a gente olha o efeito que o problema que a gente está vivendo hoje de aquecimento global, com essas moléculas de CO2 que estão na atmosfera, essas moléculas, muitas vezes, elas foram emitidas lá atrás. O Brasil, hoje, é um grande emissor de gases de efeito estufa. Nós somos o 5º ou o 6º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. A gente responde por 3% das emissões mundiais. O maior emissor hoje é a China, mas só quando você olha para o que é emitido no ano. Quando a gente olha o que foi emitido de 1850 para cá, que é o acumulado, que seria a forma correta de fazer essa equação, a gente vê que as grandes emissões se concentraram, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, que se desenvolveram primeiro, por razões diversas. Mas o processo de desenvolvimento que beneficiou essas nações e permitiu que elas acumulassem, que elas gerassem poupança, investissem em tecnologia, aumentassem a renda média da sua população, aumentassem o consumo médio da sua população, ela teve um custo que está sendo arcado por todos os países. O Brasil, a gente já está esquecendo, a gente acabou de passar por alagamentos no Rio Grande do Sul. Foram mais de 50 bilhões que o nosso governo investiu lá só para lidar com problemas de alagamento. A gente teve secas na região norte que também as pessoas já esqueceram, mas foram bilhões que foram gastos ali.
problemas de queimadas, e vai passar... Esses problemas todos vão se agravar. E tem um custo isso. Tem um custo que está sendo arcado por todos nós. A principal agenda da humanidade, Jorge, é a Agenda 2030, a agenda dos ODS. Ela está organizada em 17 objetivos e 169 metas. Se estima que, para alcançar essas 169 metas, sejam necessários algo como 45 trilhões de dólares. Trilhões de dólares. E é por isso que essa agenda tem avançado tão pouco. Não tem dinheiro. Pode somar o dinheiro dos governos e da filantropia, não fecha a conta. É preciso que um outro ator entre nessa equação, que é a iniciativa privada, que é quem produz a riqueza. E essa riqueza ela precisa ser criada e gerada com outros parâmetros, não só o lucro. Eu preciso colocar outras métricas. Eu preciso contabilizar as emissões. Eu preciso contabilizar os resíduos que são gerados. Eu preciso contabilizar as externalidades negativas nessa equação. Porque, se eu não fizer isso, essa conta vai ser paga por todo mundo. Né? Então, acho que, respondendo a sua pergunta, como que a gente coloca o critério da sustentabilidade? A gente precisa criar um novo modelo de contabilidade e de sucesso das empresas, do que é sucesso. Acho que isso passa por agenda ESG, a ESG é um bom parâmetro, os inventários de emissão de gases de efeito estufa é um outro parâmetro. A gente tem que criar esses critérios. E acho que o Brasil tem avançado bastante com a criação da taxonomia sustentável. Né? O governo tem se debruçado muito na taxonomia, a gente no MIDIC tem coordenado os trabalhos no âmbito do KINAIC, da indústria da transformação, e tem definido os parâmetros do que é e o que não é considerado sustentável. Né? E aí entra no debate, aí é claro, tem o jogo geopolítico, você tem a Europa coloca um parâmetro, que é a grande referência. Eu acho que eu queria reconhecer o papel da Europa nesse processo, que é muito importante, ela lidera esses debates de sustentabilidade no nível mundial, joga um papel muito importante no concerto das nações, tem capital, tem poupança para fazer isso e tem soft power para ajudar a pressionar os outros países nesse processo. Mas tem também os seus interesses por trás. Então, por exemplo, no escopo 3, no escopo 2, eles medem, por exemplo, na transmissão, na linha de transmissão de energia, se aceita. Junto com a Agência Estadual do Meio Ambiente, nós estamos formulando propostas para que a gente tenha, em Pernambuco, a obrigação de todo o empreendimento estabelecer o seu inventário de emissões, que é a primeira coisa que tem que ser feita. O cara tem que saber quanto emite para fazer o seu plano, né, de neutralidade num tempo, né, específico que vai ser estabelecido. Lá em Suape, nós estamos dizendo que 2038 seria o nosso sonho de poder fazer, né, a neutralidade e juntar toda a inteligência, equipamentos, serviços nesse ecossistema e monitorar dentro de uma tecnologia já consagrada, blockchain, né, que a gente pudesse monitorar todos os dados de emissões do complexo e fazer da plataforma um ambiente de certificação dessas emissões versus o que está sendo mitigado, adaptado e compensado. Né? E a gente coloca à disposição esse território de preservação ecológica que nós temos, área de restauração que ainda precisa ser realizada, sistemas agroflorestais com as comunidades que vivem dentro desse território, crédito de carbono customizado à fauna, por exemplo, às espécies raras que estão ali associadas na área marinha e na área do continente. Então, você teria um tipo de crédito customizado à fauna, customizado à comunidade tradicional, customizado à questão hídrica e customizado ao próprio carbono em si. Então, nós estamos desenvolvendo essa perspectiva, Jorge, para que a gente consiga, em 2025, já fazer o nosso inventário do complexo, nós vamos fazer novamente, né, atualizar o inventário, e a atualização do nosso programa para 25, 26,
já considerando essa plataforma de engajamento, porque a gente precisa engajar empresas e pessoas, engajar em processos inteligentes que estejam adequados a criar valor no local. Então, é criar valor no local com uma nova indústria, com uma visão de sustentabilidade forte, não uma sustentabilidade média ou fraca, mas sustentabilidade forte, olhando para a vizinhança, para o entorno e fazendo com que a gente vá diminuindo essas vulnerabilidades sociais. 10 minutos, né? Não, excelente. Só um brevíssimo resumo. Ambos mencionaram a fundamental crítica e importância do setor privado nessa história. Ponto. Não tem como tratar disso tudo aqui sem que você... Isso aqui não é um tema de política pública, é um tema de política pública também. Mas quem é o grande ator dessa história chama setor privado. E quem tem muito a contribuir para tudo isso aqui no Brasil chama capital estrangeiro. Então, a gente precisa atrair capital estrangeiro, seja pelo capital per se, seja pelo conhecimento, tecnologia, conhecimento, experiência de modelos de negócio, que pode nos levar a participar de cadeias globais de valor. Então, assim, a questão é como a gente desenvolver um modelo que atenda a todos os interesses e que sejam respeitados os temas que têm que ser respeitados. Essa é a questão. Bom, a gente tem 10 minutos, agora é a vez de vocês. Boa tarde, gente. Parabéns aí pelas colocações. Eu sou designer de formação, não atuo diretamente no ramo, mas estou sempre atenta a esse debate. E uma questão que me inquieta recentemente é esse entendimento diplomático do Brasil com relação a um posicionamento global nessa relação, né, de investimento externo. Quando tem esse grande projeto da nova Rota da Seda, e o Brasil não se posiciona claramente com relação a isso. Eu fico observando, né, todo império cai atirando. Enquanto os impérios que caem querem atirar, a gente poderia estar se conectando mais diretamente com os impérios que ascendem e querem, de fato, contribuir de forma mais colaborativa nesse desenvolvimento. Há perspectiva de um investimento mais direto nessa relação com a China para esse desenvolvimento das ferrovias e toda a parte de infraestrutura que é necessária para que a gente avance nesses aspectos que vocês mencionaram aí? Eu vou usar aqui, os painelistas são eles, mas eu só vou mencionar um tema. É sim do interesse do Brasil se conectar mais e melhor com a China, com uma visão mais sofisticada, não só de exportador de commodities, mas também é de interesse do Brasil considerar a participação na OCDE. Então, assim, não há por que a gente escolher A em detrimento do B. A gente tem que escolher A e B. O Brasil tem a ganhar. E entrar para a OCDE também pode ser uma porta de entrada para uma melhor e maior integração e de ajudar a levar para o mundo todo o suporte que o Brasil pode dar para a segurança alimentar e para a descarbonização via desenvolvimento industrial. Bom, passo para os meus colegas. Bom, eu acho excelente sua pergunta, eu também penso bastante sobre isso, acho que é complicado eu, como membro de governo, me posicionar com relação a isso, mas eu vou fazer com toda a vênia, assim, vocês desconsiderem uma opinião, eu estou falando pessoalmente aqui, tá? Acho que o Brasil teve diante de uma decisão semelhante na década de 40 com Vargas, né? E eu acho que o Vargas nos conduziu muito bem lá em 40. Ele não escolheu um lado, ele ficou lidando com os grandes blocos hegemônicos e conseguiu colher os melhores benefícios, que culminou, inclusive, com o nosso processo de industrialização brasileira, começou ali naquele período, né? Eu acho que ele conseguiu negociar muito bem. Eu acho que, de forma semelhante, a gente tem dois blocos. O Brasil desempenha um papel muito importante em nível regional, é a maior economia da América Latina, é uma grande liderança em democracia, em temas da sustentabilidade, da diversidade. É um país que tem um papel diplomático a ser jogado, né? Inclusive criando pontes entre os grandes blocos hegemônicos, né? E eu tendo a concordar com o Jorge, assim, eu acho que a gente deveria trilhar esse caminho com sabedoria. Eu acho que a gente não deve abrir mão das oportunidades de investimento nas nossas infraestruturas, que a gente tem muitos gargalos a serem superados nessa história também.
Ao mesmo tempo, acho que a gente não deve abrir mão da OCDE e de outros blocos, e acho que a democracia ocidental e os seus valores são muito importantes para serem preservados, e a gente não deveria abrir mão disso. Acho que é importante a gente sinalizar nesse sentido, reafirmar a democracia, reafirmar nossa capacidade de resolução e de inclusão das pessoas. Na prática, lá em Suape, a gente tem uma prospecção cada vez mais crescente dos chineses que conhecem muito bem a nossa realidade. É incrível como eles estudam, como eles sabem os detalhes, sabem dos projetos estruturadores. E, por interessante, recentemente a gente recebeu uma visita do pessoal do Peru, de um porto do Peru, ou seja, na mesma latitude, digamos assim, e eventualmente uma conexão continental, né, de Suape com o porto de Peru. E os chineses metidos nessa história. Bom, tudo especulação, né, mas acendeu um alerta, né? Que tipo de conexão é essa, né, que estão sendo planejadas e, eventualmente, já implementadas? Porque, segundo o que a gente tem de informação dos chineses, é realmente algo assustador do ponto de vista do apetite pelo Brasil, não é? Um apetite não só na questão da infraestrutura, mas também um apetite na questão da produção agrícola, né, na questão da industrialização. Então, é um cuidado que nós precisamos, na diplomacia, como o Lucas falou, ter realmente uma visão que é sempre aquela visão do Brasil, de sempre ser um mediador. Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade, né, de usar esse benefício da sua diplomacia, não é, para que a gente consiga avançar exatamente nessa sustentabilidade forte que a gente precisa quanto país. Excelente. Alguma pergunta a mais? Tem uma lá? 2, 3? Ixi. E aí, Bia, o que faz? Tem 3 perguntas. Pois é. Vamos tomar as 3 perguntas e aí a gente... Por favor. Oi, boa tarde. Quem é você, por favor? Se identifique. Oi, eu sou Débora, eu sou da Agência Estadual de Meio Ambiente aqui de Pernambuco. E eu queria fazer uma pergunta com relação a transporte, que o Cacá me falou uma coisa que é muito relevante quando a gente fala de indústria, né? Que é a malha ferroviária, que o Brasil, ultimamente, não está dando muita bola. Aí eu queria saber do Lucas se a gente tem algum projeto com relação à malha ferroviária, ou se a gente vai continuar investindo só em carros. É isso mesmo, porque para falar de nova indústria sem trem, eu acho que e para falar de descarbonização sem trem, eu acho que também é um pouco difícil. Excelente. Obrigada. Tenho 2 outras perguntas. Tem mais... então, são 4. Se identifique, por favor. Boa tarde. Eu fiz algumas perguntas, então eu vou direcionar as perguntas e vocês vão respondendo na ordem que acham mais interessante. Para Jorge, quando você diz que a China não pode abarcanhar os 100 trilhões, o que você quis dizer com isso? Com relação a Carlos, como funcionam os processos sociais do porto? Porque você chegou a falar que existe uma parte comercial muito importante no porto, mas não ficou claro como que funciona a estruturação desses processos sociais para sanar essa lacuna. E quando você fala em chamar as startups, o que você quis dizer com isso? Porque eu não estou acompanhando os programas, então eu fiquei curiosa com relação a isso. Com relação a Lucas, sobre investimento na nova indústria, que você falou que aumentou, como que funciona esse processo de investimento? Só essas perguntas. Obrigado. Tem 2 outras perguntas? Ixi, são 4, então. Não, tem um rapaz de terno ali, ó. Esse. Tem outro ali. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Luigi. Eu sou do Senai Cimatec da Bahia, né? Sou professor e pesquisador. E eu tenho, na verdade, 2 perguntas rápidas. A primeira, nós também somos defensores, né? Advogamos a causa da indústria e enxergamos essa sinergia entre a indústria e a economia circular. Nesse sentido, eu pergunto, assim, como um desejo mesmo, é possível um plano safra equivalente em recurso para a indústria? E nessa toada também, o professor André Lara Rezende, né, recentemente soltou um livro muito interessante chamado Camisa de Força Ideológica, em que ele vai fazer uma crítica contundente à política macroeconômica
que vem imperado nos últimos anos no Brasil, né? Essa política macroeconômica, só pegando um exemplo, né, sobre a taxa de juros. Ele diz que é incompatível essa taxa de juros, que gera um déficit fiscal e, consequentemente, é percebido por risco fiscal e atira-se com o aumento da taxa de juros. Isso é algo que pode ser contraproducente do ponto de vista da indústria, né? A Europa se financia praticamente juros zero, o Japão também, mas o Brasil não. Então, assim, não seria importante também olharmos e trazermos esse debate econômico, né, junto da indústria? Perfeito. O Lucas está indo. Tá bom. Bom, o Lucas está nos deixando. As perguntas iam... Lucas, então... Jorge, obrigado. Gente, assim, ó, eu vou ter que pedir licença e sair mesmo, porque se eu perder esse voo, eu vou ter um problema conjugal em casa gravíssimo. Eu já estou fora de casa há alguns dias, eu tenho que ir lá dar a minha contribuição, assim, mas é só para comentar brevemente, assim. Sim, plano safra da indústria, plano mais produção, é isso, a gente tem avançado os desembolsos, faz parte do projeto de desenvolvimento do país, faz parte das políticas de governo. Políticas macroeconômicas estão melhorando muito os fundamentos macroeconômicos do país, nosso país está crescendo, o desemprego está em nível de baixa recorde, a inflação também tem se mantido dentro dos limites, e é isso que tem sustentado o nosso crescimento. Não é à toa que a gente ganhou índice de confiança, a gente está a meio grau de obter novamente o nosso grau de confiança, super importante. Investimento em ferrovia, estão no nosso PAC, também tem importantes obras de investimento em ferrovia, isso também é um eixo de desenvolvimento da nova indústria, muitas ações no âmbito do Ministério dos Transportes estão ali. E em relação aos investimentos do Programa Nova Indústria Brasil, tem investimentos tanto da FINEP, quanto do BNDES, quanto as taxas de juros de TR que estão sendo aplicadas, quanto no BASA, Embrapi, e a gente tem utilizado, além de todos esses recursos de investimento direto, a gente tem feito importantes medidas de subvenção tributária que tem alavancado os investimentos privados. Um exemplo é o Mover, que a gente deu 19,3 bilhões em isenção tributária, e isso ressignificou 130 bilhões de investimentos nas nossas fábricas automotivas que voltaram para o Brasil. No governo anterior, a gente viu as nossas indústrias deixando o país, o exemplo, a Ford, a Mercedes, Sony, e tantas outras. A gente está, felizmente, vendo agora essas indústrias voltando para o nosso país. Essas indústrias são mais empregos, são mais investimentos, mais tecnologias, mais oportunidades para o nosso povo. Gente, eu queria deixar aqui minha saudação, meu muitíssimo obrigado pela oportunidade, mas, Jorge, eu vou ter que sair mesmo, senão vou perder o voo ali. Obrigado. A gente que agradece, pessoal. A gente agradece muito também a participação e as perguntas.